Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam bem-vindos. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 19 de julho. Estou aqui com alguns jogos argentinos que eu estava dando uma olhada, mas teremos Série A do Brasileirão, Série B do Brasileirão com vários jogos e também, óbvio, eu vou passar um pouquinho nos jogos aqui da Argentina que eu pretendo dar uma olhada. Como eu falei para vocês, ainda estamos na fase inicial da pré-Champions, né? Já não é aquela fase tão de nascimento, já começou a ter alguns confrontos maiores, né? Temos aqui um Qarabağ Zurique, né? Um Ludogorets com o Shamrock Rovers, ou seja, começam a se enfrentar times um pouco mais conhecidos, mas eu vou deixar essa fase da Champions, Conference e Europa League um pouco mais para frente, tá? Vamos analisar então e fazer o nosso planejamento mais para os campeonatos que a gente já tem um pouco mais de informação visual e de número também, beleza? Então vamos começar. Antes disso, dois recados. O primeiro da minha parceira, a Betfair, que tem para você um bônus de R$200 no primeiro depósito. Lembrem-se de rolar essa página aqui para baixo, na descrição do vídeo tem esse link, e ler isso aqui, ó, chama Termos e Condições, para não ter nenhuma pegadinha, tá? Ninguém dá dinheiro de graça, eu já falei isso para vocês. O segundo recado é, a própria Betfair oferece pra gente R$30 todos os dias para você concorrer a uma banca. Para participar é só dar uma lida no primeiro comentário que eu deixo fixado ali que informa para você o regulamento, tá bom? E por último, se você gosta, se você já sabe que vai gostar do vídeo, vamos supor que você tem uma intuição, você se inscreve no canal. Vou ficar muito feliz. Você se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa o like. Se você tá ressabiado, assiste até o final. Se você gostar, você se inscreve. Se não curtir, não tem problema, passa para outro canal. Eu não vou conseguir te ajudar aqui com palpites, com dicas de entradas, muito menos com bilhetes, não é a minha praia. O nosso planejamento aqui é um pouco mais aprofundado, por isso que às vezes demora um pouco mais, não é tão raso, tá? Mas mesmo que você trabalhe de forma pré-live ou de forma recreativa, talvez eu consiga te ajudar, beleza? Eu trabalho ao vivo, então a minha criação de cenário aqui é para trabalhar ao vivo. Primeiro jogo que a gente tem aqui na Série A do Brasileiro é o Ceará contra o Avaí. O Ceará que teve uma bela virada em casa contra o Corinthians, saiu atrás, mais um jogo onde o Ceará sai atrás dentro de casa, mas conseguiu a sua primeira vitória, se eu não me engano, dentro de casa. Eram 7 jogos dentro de casa e nenhuma vitória, aí foi pro Corinthians, saiu atrás, o Roger Guedes saiu na frente, marcou o primeiro gol e o Ceará conseguiu a virada para 3-1, tá? E o Avaí só tem uma vitória fora de casa, que foi contra o time do Botafogo. Então nós temos aqui, vou puxar aqui no nosso radar esportivo aqui, essa plataforma de cá é o radar esportivo, a de cá é o nosso PDF de apoio. Se quiser saber mais sobre o PDF de apoio, tem um link na descrição e no primeiro comentário fixado também, tá? Então eu vou dar uma olhada aqui, ó, se a gente clicar aqui no radar esportivo casa e fora, ele já mostra pra gente que o Ceará vinha empatando vários jogos em casa no Brasileirão. Vou tirar aqui da aba global para tirar um pouco de Sul-Americana e tudo mais, tá? E aqui tem a vitória contra o Corinthians. E aqui o Avaí vinha de várias derrotas e a vitória contra o Botafogo. Se a gente pegar os últimos jogos do Ceará, a gente vai ver aqui os empates contra o Atlético Mineiro, um 0-0, o Atlético Goianiense, o Internacional, aí teve a vitória contra o The Strongest e contra o Fortaleza, Sul-Americana e Copa do Brasil respectivamente, e a vitória contra o Corinthians. Já o time do Avaí, como vocês já sabem, várias derrotas, Galo, Atlético, o Galo acho que foi até de virada, se eu não estou enganado, né? Atlético Goianiense e o Botafogo. Ele venceu, depois perdeu para o Fluminense e uma goleada sofrida fora de casa para o Bragantino, tá? Então, o cenário que nós temos aqui é de um favoritismo de próximo de 1,70 para o Ceará. E realmente o Ceará, apesar de não ter vencido tantas em casa, hoje, na minha opinião, tem um time mais qualificado do que o Avaí, principalmente comparado com o Avaí fora de casa. Mas vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo aqui nessa questão de números, tá? 25% apenas dos dois times, dos jogos que eles disputaram, tanto o Ceará em casa quanto o Avaí fora, os times saíram na frente. 25% é pouco, não demonstra nenhuma agressividade inicial das duas equipes, nenhuma recorrência de abertura de placar. Então, se você já vem com a ideia de que o time costuma sair, nem sempre, tá? Então os dois times aqui são bem ruins nesse critério. O número de vitórias também é bem ruim, né? Comparado também aos dois.
o Ceará passa mais jogos sofrendo gol do que o Avaí, né? Somente em 13% dos jogos o Ceará ficou sem sofrer gol. Só que o time do Ceará marca mais gols. O time do Avaí ficou metade dos jogos fora de casa sem marcar, já o time do Ceará apenas em 25%. Por sofrer muito e marcar muito, o Ceará é um time legal para quem busca algum cenário de ambas marcam, tá? Já o time do Avaí, por acabar sofrendo um pouquinho menos do que o time do Ceará, mas acabar marcando menos, não é um time às vezes tão interessante para esse cenário de ambas marcam, principalmente fora de casa, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre criação, né? Média de gols marcados, gols esperados, o XG, né? O expected goals. Vamos falar como é que está a criação das equipes e de fato a precisão, né, da parte ofensiva e da defensiva. Existe uma diferença aqui na qualidade, né, na criação do Ceará e na qualidade dos atacantes do Ceará, né, de quanto eles conseguem de fato colocar essa bola para dentro. Quase 1,70 de gols esperados por jogo em casa do Ceará, ou seja, a bola chega, existem oportunidades, o time do Ceará é um time muito difícil de ser batido, é um time que cria muita chance, mas apenas uma média de quase um gol por jogo. Então existe uma discrepância ali. Isso sim indica atacantes com menos qualidade, tá? Não é crítica ao time inteiro. Às vezes o grande problema está na parte ofensiva, tá bom? E na questão de gols cedidos, chances cedidas, você vê que é a mesma coisa. 1,25 é a quantidade de chances que o Ceará cede, 1,25 é a quantidade de gols que o Ceará de fato tomou. Tá? Quando a gente fala aqui do time do Avaí, é um time que cria bem menos de uma grande chance por jogo e faz 0,5, né? Tem uma discrepância também, mas a gente já imagina que seja realmente por conta da falta de criatividade. Talvez se criasse um pouco mais, faria um pouquinho mais de gol, mas tem também uma qualidade ofensiva não muito boa. E em relação às chances cedidas, é muito parecido com o Ceará, em relação a ser muito próximo do que vem tomando. Então o time cede em média 2 gols por jogo de grande chance e realmente está sofrendo ali 1,88. Tá? Então a defesa do Avaí realmente é muito ruim, 15 gols sofridos em 8 jogos disputados fora de casa. Quando a gente vem aqui para primeiro tempo, a gente vê um Ceará que tem números muito modestos, né? A gente já viu que o Ceará tem uma incidência de sair na frente com menos frequência, assim como o Avaí, e é um time que vence também poucos primeiros tempos. O time venceu apenas 25% das primeiras etapas, empatou 38 e perdeu 38. E é exatamente o mesmo que o Avaí. Então não existe aqui uma superioridade muito grande do time do Ceará dentro de casa. Uma diferença boa aqui é a quantidade de vezes que o time falhou em marcar. Ele falha muito menos e acaba sofrendo mais gols. É como eu falei, será um time mais interessante para o ambas marcam. Aqui a gente tem gols sofridos muito parecidos, só que o Ceará acaba fazendo mais gols, às vezes no mesmo jogo. Até teve o caso do Corinthians, que foi uma incidência de gols maiores. Quando a gente vem para o segundo tempo, o Ceará mantém ali uma média de vitória, né? Sobe um pouquinho, de 25 para quase 40, mantém o número de empate, reduz um pouquinho a derrota e falha um pouco mais em marcar. Só que é um time que se defende mais também, né? Então, vence mais, empata a mesma quantidade, perde menos, falha mais em marcar, só que sofre menos gols. Já o time do Avaí tem uma queda muito brusca, porque é um time que acaba vencendo menos, né, numa proporção até não muito diferente, de 25 para 13, mas é um time que passa a perder 63% das segundas etapas. Tomou 9 gols e marcou apenas 1. Realmente ficou quase 90% dos segundos tempos fora de casa sem marcar. Então realmente é uma queda muito acentuada do Avaí, que pode indicar tanto um cansaço físico, mas também, se o time estiver atrás do placar, uma desorganização muito grande para conseguir ir buscar o resultado. Às vezes o time vai em busca, se desorganiza e acaba tomando mais gols. Uma diferença aqui de 9 gols sofridos para apenas 1 marcado realmente é muito grande, tá? Quando a gente fala de bolas paradas, né, bolas aéreas, a gente tem os dois times tendo problemas defensivos. O time do Ceará toma mais gols de cabeça, isso pode vir não só de bola aérea, mas também de bola parada, mas também de bola cruzada. E o time do Avaí toma mais gols de bola parada, né? E o time do Ceará ele tem assim uma
uma gama de jogadores muito altos, né? E é um time que cruza bastante, então isso pode ser sim um fator decisivo, as bolas aéreas do Ceará contra a defesa do Avaí. Como o Avaí não marcou nenhum gol de cabeça, né? Pelo menos até o momento, o Ceará, por enquanto, tá na boa, tá tranquilo, né? Aonde o Avaí costuma levar mais perigo são nas finalizações de fora da área. 4 gols marcados de fora da área e 7 gols de pênalti. Olha como tem gol de pênalti o Avaí, hein? Caramba! Outra coisa interessante que eu vou chamar a atenção de vocês é o seguinte: a gente vai juntar 2 fatores aqui. 3. Vamos juntar 3 fatores. Nós vamos juntar a quantidade de chances que cede o Avaí, é uma média muito grande. A gente vai juntar o desempenho ruim do Avaí no segundo tempo, com a quantidade de gols sofridos, tá? E a quantidade de derrotas, com a quantidade de gols de contra-ataque que o Ceará faz. E qual é o cenário que eu quero criar com vocês? Se a gente tiver um Ceará na frente do placar, independente se ele saia na frente com 1-0 ou se ele reverta uma desvantagem como foi a questão do Corinthians, ele passe à frente do placar com 2-1, é muito interessante a gente ficar de olho nessa situação de contra-ataque, porque o Avaí ele demonstra provavelmente, em cima dos números do que a gente já viu, uma desorganização, uma perda ali de concentração, que pode gerar muito espaço para os contra-ataques do time do Ceará. E o Ceará tem uma grande arma que eu não sei se vai jogar, que é o Mendonça, tá? O John Steven Mendonça é o jogador que dá velocidade do lado esquerdo do Avaí, um ponta praticamente esquerdo, e que entra muito na área e que finaliza muito bem nos contra-ataques. É um cara que consegue receber essas bolas nas costas. Então o time do Ceará é um time que faz muito gol de contra-ataque, usou desse cenário contra o Corinthians, e se tiver na frente do placar, pode sim ser um cenário interessante para a gente buscar gols aqui, tá bom? Falando em gols, o time do Ceará não vinha tão bem, não vinha vencendo, né, dentro de casa, vários empates, mas contra o Corinthians deu uma... Do primeiro tempo já deu para ver que esse jogo seria para gols, né, tava bem aberto, eu tava assistindo esse jogo, e o time do Avaí acaba puxando mais esse jogo para over por conta justamente da sua qualidade ruim, né, a defasagem defensiva. É um jogo que tem uma tendência de ter pelo menos um gol, né? Quando a gente fala de 2 gols, o cenário é bom, mas não é excepcional, e 3 gols já começa a ficar complicado. Onde é que eu acho que a gente pode ter um cenário bom de 3 gols aqui? Com o Ceará na frente, né? Que aí a gente chama o Avaí para fora assim, do seu jeito, né, de jogar. A gente tem aqui uma incidência de gols muito grande quando o Avaí sofrido, quando ele vai jogar fora de casa, né? Em 75% dos jogos que o Avaí faz fora, ele sofre mais do que um gol, tá bom? Em relação a momentos dos gols, a gente tem aqui o Ceará tendo um momento melhor dos 21 para frente, até os 50, né? E acaba sofrendo uns golzinhos aqui também, mas o time do Avaí marca pouquíssimos, e a gente tem uma incidência boa aqui depois dos 80, que é, óbvio, uma incidência comum dos times que têm padrões de contra-ataque, tá? Guilherme Bissoli é o melhor jogador aqui do Avaí, com 8 gols, né? Inclusive vários de pênalti, se eu não estou enganado. E lembre-se, o Avaí tem bastante pênalti. E o John Steven Mendonça Valência tem 7 gols aqui pelo lado do Ceará. De maneira geral, 1,70 não é uma odd ruim para o Ceará, tá? Mas o Ceará não costuma passar confiança para trabalhar em back. Tá? Pode ser um jogo atípico, pode ser um jogo diferente, mas não, assim, eu me surpreenderia muito se o Ceará começasse de forma assim dominante contra o Avaí. Primeiro que o Ceará não é um time tão bom defensivamente, não é um time que se posta tão bem em campo, na minha opinião. Então, para se trabalhar a favor do Ceará, você não pode confiar só no ataque, a gente tem que confiar também na defesa. Então, às vezes o Ceará tentando massacrar o Avaí, tentando empurrar o Avaí para trás, pode sim gerar alguns espaços para contra-ataque. Então, eu acho que trabalhar a favor do Ceará só mesmo se for uma leitura muito específica. Eu venho para esse jogo com o intuito de buscar ou um lei Avaí, né, caso eu tenha um controle do Ceará, não necessariamente um massacre, né, uma sequência muito grande de finalização, mas que eu tenha um controle do Ceará por parte principalmente da defesa, né? Se eu não tiver isso, eu vou esperar o Ceará abrir o placar ou estar na frente do placar para buscar situações de contra-ataque e gols, tá bom? Lembrando, o Avaí tem bastante qualidade na finalização de fora da área, costuma arrumar bastante pênalti, mas defende muito mal as bolas aéreas e cai muito de produtividade no segundo tempo. Se estiver perdendo, provavelmente vai dar espaço para o Ceará ampliar o placar, tá bom?
Eu vou marcar aqui uma possibilidade de ler pela equipe em campo e de mercado de gols. Para bolas aéreas, pode ser também. Pode dar uma olhada também no cenário em relação às dificuldades defensivas aqui. Lembrando que quando eu falo bola aérea, não quer dizer que eu vou entrar num método de bola parada. Vou só observar para ver se eu posso tirar algo de valor com isso, tá bom? Vamos falar de Série B? Às 19 horas nós temos o Grêmio fora de casa, o time que praticamente só empata fora de casa, né? Os últimos jogos do Grêmio, 0x0 com o Bahia, 0x0, 1x1 com o CSA, 0x0 com o Sport, 0x0 com o Vasco, 0x0 com o Vila Nova. É complicado, né? Se a gente buscar aqui todos os últimos 5 jogos do Grêmio foram empates, e se a gente olhar pro desempenho do Grêmio fora de casa, vai dar uma impressão de que o Grêmio está muito mal. Só que, na verdade, ele empata muito, então ele acaba somando ponto. O Grêmio tem uma vitória fora de casa, como vocês estão vendo aqui. O Grêmio, no geral, é o quarto colocado, né? Como visitante também é o quarto colocado, ele tem uma vitória apenas, mas tem 7 empates. É um time que sofre pouquíssimos gols, mas também marca pouco. Já o time do Brusque não é um mandante tão ruim, são 4 vitórias em 8 jogos. O time perdeu 3 partidas, tá fazendo pouco gol, mas tem sofrido pouco também. Os últimos jogos do Brusque, principalmente em casa, uma vitória contra o Operário, perdeu pro Bahia, Ituano e pro Náutico, tá? 2,10 é a odd do Grêmio. Lembrando que o Grêmio não passa tanta confiança assim fora de casa. Mas vamos dar uma olhada. O que chama a atenção aqui, o Brusque é o primeiro a marcar em 63% dos confrontos em casa. Isso chama realmente a atenção, né? O time ficou sem sofrer gol também, 63%. Mostra uma qualidade defensiva muito boa, tá? Mas é um time que falhou em marcar em quase 40% dos jogos. Então, ofensivamente também, como eu falei, não é um time tão bom. Já o Grêmio, 11% de vitória apenas, não foi o primeiro a marcar assim em quase nenhum jogo, pouco o número, tem uma boa defesa, óbvio, mas também falha muito em marcar, não me parece ser um confronto muito bom, nem para gols, nem para ambas marcas, se você tem esse intuito, tá? Quando a gente fala aqui de média de gols e criação, a gente tem uma defasagem também. O time do Brusque, ele cria mais de 1,5 gol, mais de uma e meia grande chance por jogo, mas só consegue fazer 0,88, precisa melhorar a qualidade ofensiva, principalmente dos seus atacantes. O Brusque perdeu o Edu, né, que foi pro Cruzeiro. Isso obviamente faz muita diferença. O Edu, que eu acho que foi o goleador da equipe no último campeonato. Mas quando a gente fala de Série B, a gente tem que falar também da qualidade ofensiva do adversário. Se a gente olhar aqui, ó, o time do Brusque cede 1,22 de grandes chances, mas só toma 0,63. E geralmente a gente fala aqui que não é porque o Neuer é o goleiro da equipe. É porque realmente do outro lado a qualidade está complicada. Olha só o Grêmio. O Grêmio também cria em média ali 1,5 grandes chances por jogo, mas só tem feito 0,33. Ai, meu Deus. E olha que o Grêmio tem atacante bom, hein? O Thiago Souza tá lá. Mas mesma coisa aqui, ó. Cede 1,5, quase, e só toma 0,33 também. Então, qualidade ofensiva do adversário. Difícil, hein? Jogo difícil. Vamos lá. Primeiro e segundo tempo, o Brusque só venceu 25%, mas também só perdeu 25%, empatou 50%. O Grêmio perde pouco também, mas não venceu nenhum. É um time que empata muito. Não marcou nenhum gol. O Grêmio não marcou nenhum gol em todos os 9 primeiros tempos que fez fora de casa. Então, buscar aqui gol do Grêmio é complicado, tá? O time só sofreu 2. O time do Brusque também só marcou 2 e sofreu 3. Ruim, hein? Mais um jogo com cheiro de empate aqui pro lado do Grêmio. Quando a gente fala de segundo tempo, se a gente for falar aqui de crescimento e queda, o Grêmio cresce um pouquinho, né? Sai de 0 para 22% de vitória, sai de 22% de derrota e vai para 0, então é um time que melhora no segundo tempo no aspecto defensivo, passa a sofrer menos gol, né? Falha menos em marcar, não marcou nada no primeiro, passa a marcar 3 no segundo, mas a grande queda, a grande crescimento acentuado mesmo é o do Brusque, né? O time vence metade dos segundos tempos e passa a perder apenas 13, falhou em marcar em metade dos segundos tempos e não sofre gol em quase 90, tá? Então um segundo tempo onde ofensivamente os dois times crescem, mas como a média é muito ruim, o crescimento ele é muito pequeno. Talvez na porcentagem ele seja alto, né? Mas o crescimento ele é numericamente ele é pequeno, tá? Então a expectativa de gols aqui vai passando longe. Os dois times não são nada de interessante nas bolas aéreas, né? E a única coisa que chama atenção é a quantidade de gols sofridos pelo Grêmio de fora da área. 6 gols
Curioso, né? Curioso. Mas o time do Brusque não marcou nenhum gol nesse fundamento até o momento, pelo que eu tô vendo aqui. Bom, os jogos do Brusque costumam ser over 0.5, pelo menos, né? Já que a gente tem uma expectativa tão baixa de gols, mas o restante, olha isso, 0% dos jogos do Grêmio fora foram over 2,5. Só 13% dos jogos do Brusque em casa são over 2,5. Pode ser um 4x4 aqui? Pode. Futebol é isso aí. Mas tudo indica um cenário para poucos gols. Como a gente viu aqui, o Grêmio acaba tomando mais gols aqui no meio do primeiro tempo e no final, mas é um time que, como sofre poucos gols, essa porcentagem está bem, não conta tanta coisa. Já o time do Brusque tem um crescimento muito grande aqui no segundo tempo. Pode ser que o Brusque dê pra gente uma leitura de lei, já que tem bastante dificuldade de jogar aqui no começo? Pode, mas aí o Grêmio tem que ser um Grêmio diferente do que ele vem sendo atualmente fora de casa. O Grêmio não vem jogando tão bem, né? O Grêmio tem pelo visto tem uma estratégia, empatar fora e ganhar em casa. Está funcionando e vamos ver, né? Então toma muito cuidado, não tem expectativa de gols aqui. Aliás, não é um jogo talvez nem tão interessante para se trabalhar, porque o time do Brusque é um time bom, mas tem dificuldade ofensiva. O time do Grêmio é um time bom, mas não vem fazendo tantos gols fora, então pode ser sim um jogo para match odds, mas eu confio talvez mais num jogo lá e cá, mais truncado, dando a impressão para você que vai ser over. E aí a gente se abraçando e ficando lá agarrado até o final. Cuidado, tá? Se for fazer mesmo, é só match odds. Londrina e Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa é um curioso caso do time que é muito forte em casa, mas muito fraco fora, né? O Sampaio tem 7 vitórias em 9 jogos e nenhuma derrota dentro de casa, e fora de casa são 7 derrotas, 2 empates e nenhuma vitória. Completamente ao contrário, né? Em 9 jogos. Já o time do Londrina, dentro de casa, tem 4 vitórias em 9 jogos, só perdeu uma. E vamos falar um pouquinho sobre isso. O Londrina é favorito muito por conta dessa fase ruim do Sampaio fora de casa, né? A gente pode pegar os últimos jogos aqui do Sampaio fora. 2 empates contra a Ponte e Novo Horizontino 0x0, perdeu para o Criciúma, Grêmio e Chapecoense. Já o time do Londrina em casa, empate heróico contra a Tombense, eu lembro que eu fiz esse jogo, venceu o Operário, perdeu para o Vasco, venceu o Guarani e empatou com o CSA. Vamos lá, 2,10 é a odd do Londrina. Nós temos aqui quase tudo vermelho para o lado do Sampaio, né? O time realmente tem bastante dificuldade. Não é um time bom de ambas marcam, porque é um time que marca poucos gols, tá? Tem bastante dificuldade. O time marcou em 9 jogos somente 3 gols, mas toma muito gol, tá? Já o time do Londrina sai na frente em mais de 50%, falha pouco em marcar, mas sofre bastante gol. Já o Londrina é um time melhor para ambas marcas. Eu particularmente acompanho bastante o time do Londrina nos últimos jogos e é um time que cria bastante oportunidade, tá? A gente pode ver aqui, falando em oportunidade, a gente pode ver que o Londrina cria mais de 1,70 gols esperados por jogo em casa e marca 1,44. Então o ataque do Londrina é até bom. A gente precisa sim elogiar aqui quando a gente tem um ataque bom na Série B. É um ataque que produz quase a mesma coisa, que faz quase a mesma coisa do que produz. E a defesa do Londrina costuma tomar menos gols do que cede de oportunidade, porque a gente tem aquele fator qualidade, né, do adversário. Quando a gente fala aqui do Sampaio, é a mesma coisa. O time do Sampaio cria 1,30 e só marca 0,33. Quase um gol de diferença. Por quê? Qualidade ofensiva dos jogadores. Não que eles não tenham, porque em casa eles marcam, mas fora de casa não sei o que acontece, tá? Já em relação à média de gols sofridos, o time do Sampaio toma muito gol, é bem parecido com as oportunidades que ele cede. O time do Londrina costuma fazer um bom primeiro tempo, vence quase metade, empata quase metade e perdeu apenas uma primeira etapa, tá? Não sofreu gol em quase 70% e falhou em marcar muito pouco. Então a gente vê aqui uma superioridade do Londrina no primeiro tempo. O time do Sampaio não venceu nenhum primeiro tempo, perdeu quase 50%, falhou em marcar em quase todos e só não sofreu gol em 56% dos jogos. Então, realmente a gente tem aqui uma qualidade boa do Londrina que pode indicar pra gente uma possibilidade de correção em lei Sampaio, desde que a gente tenha realmente leitura para isso. Quando a gente vai para o segundo tempo, aí a gente tem um crescimento ligeiro, mas bem ligeiro do Sampaio, né? O time do Sampaio marca um gol a mais e vence um segundo tempo, mas continua tomando muito gol,
tá? E continua perdendo até mais do que no segundo tempo. Realmente do que no primeiro tempo. Realmente a campanha do Sampaio fora de casa é ruim de tudo quanto é lado. Olhando de cá e de lá, você vai ver que é ruim, né? Já o Londrina piora um pouquinho, passa a vencer menos, passa a perder um pouco mais, falha um pouquinho mais em marcar e sofre um pouco mais de gols, né? Apesar de ainda ser superior, o segundo tempo me parece um pouco mais difícil de se analisar, né? Quando a gente vem para bolas paradas, o Sampaio não toma tantos gols assim, mas o Londrina já tem 5 gols de cabeça, isso pode ser sim um fator decisivo, e o Londrina fez aqui 5 gols de fora da área nessa competição. Os jogos, apesar de tomar muito gol, o Sampaio não chama muito esses jogos aqui para um over 2,5, porque é um time que não consegue marcar, né? Então geralmente está sempre sofrendo. Já o time do Londrina tem uma incidência boa de 1,5, mas também não tanto para 2,5, tá? Quando a gente fala de momentos dos gols, tem um fator interessante aqui do Sampaio, né? No finalzinho, o time provavelmente deve gerar bastante desorganização para tomar gol. A gente pode ter quase o mesmo cenário aqui do time do Ceará contra o Avaí, que é a questão de contra-ataque, né? Vamos ver. A gente tem um número bom aqui de gols marcados do Londrina no finalzinho. Se a gente tiver um Londrina na frente, a gente pode ter um Sampaio como é que eu vou dizer, se desorganizando na exposição e cedendo espaço, né? Então pode ser sim um cenário interessante, mas aí cabe a leitura para ver se o Londrina de fato está aproveitando isso, tá bom? Destaque aqui que não pode passar o Gabriel Poveda com 8 gols aqui no time do Sampaio Corrêa, e o Matheus tem 3 assistências, tá? Do lado do Londrina é bem dividido. Então, pela fase péssima do Sampaio e o bom primeiro tempo do Londrina, eu vou ficar de olho aqui num Leper equipe em campo ao Sampaio na primeira etapa, se a gente tiver alguma coisa boa. Bahia e CRB 1,60, a odd do Bahia, a odd mais baixa que a gente falou aqui hoje, né? O Ceará estava com odd próximo de 1,70. O Bahia que nesse momento é o terceiro colocado, dentro de casa tem 6 vitórias em 9 jogos, 12 gols feitos e 4 sofridos, e como visitante o CRB tem 3 vitórias em 8 jogos, não é tão ruim, né? O Bahia nos últimos jogos em casa venceu 2, perdeu 2 e empatou 1, o time do CRB perdeu 3 seguidas e vem de 2 vitórias, é isso mesmo? É isso mesmo. Ganhou da Chape de virada, se eu não estou enganado, e venceu o Operário também por 3-2. E o Bahia empatou com o Grêmio no último jogo, já era esperado, né? Perdeu para o Novo Horizontino, para o Atlético Paranaense aqui foi Copa do Brasil, onde ele acabou sendo eliminado também no jogo da volta, e perdeu para a Chape de 1-0, aquele jogo onde a Chape ficou com um jogador a menos, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos números. O Bahia então tem um bom aproveitamento em casa, mas não costuma sair tanto na frente para um time que vence tanto, né? E é um time que acaba sendo ruim para o ambas marcam, porque ele passa bastante jogo sem sofrer gol. Já o time do CRB não tem um ataque assim tão potente, né? Sofre bastante gol também, só que tem dificuldade em marcar, então não é um time também muito bom para o ambas marcam, não sai tanto na frente, então a gente realmente talvez tenha também aqui uma dificuldade de ver um jogo para gols, mas o último jogo do CRB, os 2 últimos, né? O time sofreu o gol da Chape e virou, eu acho, e sofreu o gol do Operário e venceu. Então, talvez esses números de ambas marcas comecem a crescer. Criação. O time do Bahia é um time, óbvio, com mais financeiro, né? Tem um pouco mais de qualidade. Cria em média 1,63 de grandes chances de gols esperados por jogo e marca 1,33, não é tão distante, tem bons jogadores, tem jogadores de qualidade. E aqui, por conta da qualidade do campeonato, é um time que cede mais oportunidades do que gols sofridos, né? Tem sofrido menos gols. Já o time do CRB cede em média 2 grandes chances por jogo e tem sofrido 1,75, tá dentro da média, né? Tá dentro da média, apesar dos adversários não cooperarem, o time sofre bastante gol. Em relação a gols esperados por jogo, também tá bastante dentro da média do que cria, tá? Quando a gente fala de primeiro tempo, apesar do Bahia ganhar bastante as primeiras etapas, o time do Bahia só venceu 33% dos primeiros tempos. São 22% dos primeiros tempos que a equipe sai derrotada. O time do CRB só venceu uma primeira etapa também fora de casa. Então, de maneira geral, se a gente espremer bastante aqui, por mais que o Bahia tenha marcado 5 gols e sofrido apenas 2, e por mais que o time do CRB tenha sofrido mais gols,
eu não consigo ver assim uma superioridade para uma odd de 1,60. Tá? E isso não que eu esteja duvidando que o Bahia vai vencer, mas eu estou contestando um pouquinho essa cotação inicial, né? Porque a gente pode ter um Bahia começando mal e essa odd corrigindo, e pode ser uma oportunidade, né? Se a gente olhar com carinho, o grande problema do CRB aqui é o número de derrotas. 50% dos primeiros tempos ele perde e toma bastante gol também, né? O Bahia sofre pouco gol, isso é uma coisa interessante, né? Se eu tenho um time que sofre bastante e o outro que sofre pouco, mas é um time que não vence tanto as primeiras etapas, né? Então toma cuidado com isso e capricha na leitura. Quando a gente vai falar de segundo tempo, aí sim, aí a gente tem o Bahia saindo um pouco da casca, né? Vencendo 44% dos seus primeiros tempos e perdendo apenas um segundo tempo que ele fez, né? Um time que não sofreu gol em quase 80% do jogo, mantém uma defesa muito boa, 78%, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. E o time do CRB pelo menos corrige um pouco no segundo tempo. É um time que marca menos gol, mas também sofre menos, de 10-4. É uma melhora bem grande, tá? Dá para ver um favoritismo do Bahia? Dá. O meu contestamento aqui é... Contestação? Enfim. A minha dúvida aqui é em relação a essa odd do Bahia, né? Mas talvez para um time que vem de 2 vitórias seguidas, como vem o CRB fora, e de um time que vem de uma eliminação da Copa do Brasil, que empatou com o Grêmio no último jogo, por mais que o Bahia esteja pressionado, o CRB não é bobo, tá? E aqui a gente pode ter sim um Bahia se complicando um pouquinho no início. Então não custa você dobrar a atenção na leitura e cuidado para não confiar demais na camisa, tá? Quando a gente fala de bolas paradas, o time do CRB não é nada de especial nem no ataque nem na defesa. O Bahia também não marca tantos gols assim de bola parada, mas tem 4 gols sofridos de cabeça, tá? Mas, enfim, não acho que é tão relevante. Jogos do Bahia não costumam ser tão over. Os jogos do CRB, pelo menos os últimos jogos têm sido, mas para over 2,5 não são tantos. E quando a gente fala aqui de gols marcados, o Bahia tem um crescimento muito grande no segundo tempo, tá? E o time do CRB é bem dividido, tá? O Anselmo Ramon tem 6 gols pelo lado do CRB e o Matheus Alvarenga tem 4 gols aqui no Bahia. E também é o melhor assistente da equipe, tá? Então, de maneira geral, eu não gostei dessa odd do Bahia. Eu acho que o Bahia pode sim vencer esse jogo, mas eu acho que o CRB pode complicar mais a vida do Bahia do que a gente está esperando. A gente pode ter uma correção inicial do Bahia. Se você trabalha lei favorito, pode ser uma oportunidade, desde que tenha leitura. Mas em algum momento do jogo, o Bahia provavelmente vai conseguir encaixar o seu jogo. E me parece que é um cenário melhor o cenário melhor para o Bahia sair na frente parece ser o primeiro tempo, já que o CRB toma muito gol. No segundo tempo, o CRB acaba se organizando um pouco mais. Agora, falando de vitória, né, de vencer de fato o tempo, parece que o Bahia tem mais incidência assim na segunda etapa. Tá bom? Então cuidado, achei um jogo difícil, talvez eu pule esse jogo aqui. Tombense e Criciúma, 2,60, 3,10, jogo comum aqui de jogo parelho, né, de Série B. Meio de tabela praticamente para as duas equipes. A Tombense é o sexto colocado em casa, o time do Criciúma é o sexto fora de casa. Já vamos direto para esse jogo aqui. 67% dos jogos da Tombense ele sai na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo e só ficou um jogo sem sofrer gol. Então é um time excelente para o ambas marcam, né? Diferente dos outros que a gente viu por aí. E o time do Criciúma também tem uma média boa de ambas marcam. O que dificulta aqui é que ele falha um pouquinho mais em marcar fora de casa, né? Só que venceu 2 jogos apenas. Quando a gente fala de criação, o time do Criciúma cria bem mais do que o time do Tombense e marca menos. Também tem dificuldade aqui na parte ofensiva. Opa. Operadora. O pessoal gostou desse celularzinho aqui lá no SBX, hein? Fez sucesso. O pessoal não está acostumado com esse negócio de ligação, né? Muito antigo, muito primitivo. Enfim, o time do Criciúma 7. Eita! Aí não. Aí eu vou ter que desligar. Pera aí, pronto. Aí atrapalha. O time do Criciúma cede em média 1,5 grandes chances por jogo e sofre 1,25. Não é tão discrepante como a diferença das chances criadas e dos gols marcados. Isso sim indica um problema ofensivo ali do time.
Já o time da Tombense faz mais gols do que cria. Olha que interessante. Raras são as vezes que a gente fala disso na Série B. E sofre menos gols do que cede. Isso aqui é comum. Né? Primeiro tempo da Tombense não é nada de especial, assim como o do Criciúma. Não consigo ver favoritismo para ninguém. Isso, claro, se reflete nas odds. Jogo bem parelho. Já no segundo tempo, a gente tem um crescimento da Tombense, principalmente em relação à vitória. Quase 60% das segundas etapas o time vence, né? Provavelmente mão do treinador, falha menos em marcar e perde a mesma quantidade. Né? A única coisa que ele muda aqui é que ele passa a não empatar tanto e começa a vencer mais. Já o time do Criciúma vence um pouquinho mais e perde a mesma quantidade. Só a diferença aqui é que o time passa a empatar menos. Então, de maneira geral, o time do Criciúma é bem coerente aqui. Não é tão ruim, não. O time no segundo tempo vence 25%, perde 25% e empata o restante dos jogos. O time marcou 5 gols, sofreu 5. É muito parelho, mas se tivesse que apontar, e as odds fazem isso também, né? 2,60 pro lado da Tombense. O Tombense tem um pouquinho de superioridade aqui quando fala de, principalmente, segundo tempo. O time do Criciúma tem dificuldade na bola aérea. Isso é um fator que pode ser decisivo, só que a Tombense, nada, né? Aí é complicado. O time do Criciúma marca 5 gols de fora da área, e isso sim pode ser um fator interessante. Tombense chama esse jogo para um over 1,5, o time do Criciúma também, então pode ser sim um jogo com uma tendência de over 1,5, principalmente que os dois times são relativamente bons na questão de ambas marcam, mas de over 2,5 os dois times estão pecando bastante. O time da Tombense marcou um gol em todos os jogos que fez dentro de casa, isso é legal. O time do Criciúma marcou em 63%, e o time da Tombense sofre também gol quase sempre dentro de casa, e o time da Criciúma também sofre quase sempre que vai fora de casa jogar. Incidência de gols aqui nos minutos finais para o lado da Tombense, mas nada de muito relevante aqui para o lado do Criciúma. Enfim, destaque para Marcos Gabriel, com 4 gols para o lado do Criciúma. Marquinhos Gabriel, aquele, né? Aquele Marquinhos Gabriel. E o Josiel é o artilheiro do time da Tombense. E é isso, jogo difícil, jogo para um leia, pior equipe em campo aqui. E para leitura e nada mais. E por último, Vasco e Ituano. 1,80 odd do Vasco em casa. O Vasco em casa. Vamos dar uma olhada nesse Vasco, hein? Os últimos jogos aqui do Vasco da Gama em casa. Empate contra o Sport na estreia do Lisca fora. 3-0 no Operário, 1-0 no Cruzeiro, 0-0 com o Grêmio, 2-0 no Brusque. E o Ituano fora de casa vem de derrota para o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa vence quase todo mundo, né? Venceu o Brusque e o Guarani, empatou com o CRB, perdeu para Tombense, que a gente acabou de falar agora há pouco. 1,80 odd do Vasco, marca aí. O Vasco sai na frente em quase 80% dos jogos, isso é muito bom, tá? E ficou sem sofrer em quase 90%. Então é um jogo, um time ruim para ambas marcas. Marca muito e sofre pouco, né? Obviamente apenas um gol sofrido. Já o time do Ituano venceu apenas 2, também é o primeiro a marcar com uma incidência boa, né? Então pode surpreender o Vasco aqui em algum momento do jogo, tá? É um time que é bem melhor para ambas marcas comparado com o seu adversário, mas fica bastante jogo, fica poucos jogos aqui sem sofrer gol. Olha que discrepância, né? O Vasco sofreu 1 gol, o time da Tombense sofreu 12. A gente está até um quebrado aqui no número do Vasco de XG. Eu vou ter que arrumar isso aqui depois, porque o Vasco sofre muito, cede pouquíssimas oportunidades de gol e também tem uma incidência boa de gols marcados, né? Eu vou arrumar isso daqui, tá? Prometo, se foi alguma cagadinha minha. Mas me chama muita atenção aqui a quantidade de gols sofrido pelo Vasco, quase 0, né? 1 golzinho. Já o time do Ituano tem uma média aqui de 1,66 de grandes chances e sofre aqui também 1,33. Tem uma discrepância nos gols marcados, isso pode, claro, indicar problemas na parte ofensiva do time. Primeiro tempo do Vasco é um bom primeiro tempo, mas o Ituano não fica atrás, hein? O Ituano marcou a mesma quantidade de gols e venceu quase 10% a menos só. Os dois times perdem pouco, tá? Então pode ser sim que o Ituano surpreenda o Vasco aqui, pelo menos segurando esse empate no primeiro tempo. O Vasco toma menos gol, obviamente. Quando a gente vem para o segundo tempo, os dois times caem, mas o Ituano tem uma queda talvez mais acentuada. O time do Vasco não sofre gol no segundo tempo e não perdeu também nenhuma segunda etapa. O time do Vasco, como marca bastante gol no primeiro tempo, né, ele tem uma incidência de sair na frente em quase 80% dos jogos,
O segundo tempo, geralmente, ele está ali protegendo a vantagem e não tem nenhum tipo de preconceito em recuar para defender, até porque o Vasco está querendo voltar para a primeira divisão e não dar espetáculo na segunda, né? Assim como o Cruzeiro, e tem que fazer isso mesmo, né? Tem que pensar em subir. O time do Ituano tem muita oportunidade de gols de escanteio. Então, se você está ali, lê Ituano, numa leitura tranquila, ou back Vasco, o Ituano vai ter um escanteio, dá uma segurada, dá uma verificada, né? Pode ser uma situação interessante. Os dois times marcam bastante fora da área, mas o Vasco tem uma boa defesa de bola aérea, tá? Quando a gente fala aqui de gols, não me parece ser um jogo tão interessante para gols. O Ituano marca pouco fora de casa, o Vasco também sofre pouquíssimos gols, e na distribuição o Vasco é bem distribuído. O final dos jogos do Ituano aqui costumam ser bem movimentados, tá? Então, talvez, se o Vasco não tiver marcado o seu gol ainda e o Ituano estiver se desorganizando, que é bem difícil de acontecer, né? O Ituano deve estar jogando por um empate também fora. A gente pode ter um cenário aqui de gols no final. O problema é o Vasco já estar vencendo e querer só administrar o resultado, tá bom? Eu acho que eu vou encerrar por aqui. O campeonato argentino, se eu fosse falar, a gente ia ficar mais uns 20 minutos, né? Acho que o destaque aqui é o do Boca, que vai jogar contra o Argentino Júnior. O Boca vem de 2 derrotas fora de casa e 3 vitórias. E o Argentino Júnior vem numa sequência muito boa em casa. Cuidado, tá? Pode ser um jogo perigoso. O Colón contra o Santa Fé vai pegar o Aldosivi aqui, que vem das últimas 5 derrotas, né? Apesar do Colón não ter uma defesa muito boa. É um time que vai jogar contra um adversário muito ruim. Enfim, eu vou deixar aqui no PDF de apoio para vocês que vocês consigam ver. Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Lembra, faz o simples, não inventa moda, segue só o teu método, não deu leitura, não faz nada, tá? Não encara o que eu falei aqui como tip, como dica de entrada, tá? Eu vou conferir tudo ao vivo. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Se você gostou, aí sim, aí eu convido você a se inscrever nesse canal para a gente estar junto aqui nos próximos dias. Sempre um prazer, um abraço.